Boa noite, pessoal. Olá, 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 olá. Sejam todos muito bem-vindos. Que saudade, hein? Que saudade. Uma semana está parecendo meses. Quando a gente está conectado, engajado, quando a gente está com saudade, pouco tempo é muito tempo. Então, eu quero dar boa noite a todos, a todas. Nosso encontro da semana passada foi maravilhoso. Acho que todo mundo cresceu muito com a participação da prefeita de Caruaru, Raquel Lira, da empresária Paula Meira, e também no nosso bate-papo depois, porque eu tenho certeza que o nosso momento de perguntas ele é muito rico, muito, muito, muito rico. Mas vamos ao que interessa, porque a gente não pode perder um segundo aqui do nosso tempo, porque estamos aqui todo mundo querendo sugar, aprender, criar coisas novas a partir desses encontros para transformar as nossas vidas e transformar a vida das pessoas que estão ao nosso redor, na nossa cidade, no nosso território. Então, dou boa noite a todos, a todas, e venho aqui apresentar a nossa convidada da nossa primeira hora de hoje. Vamos juntos até às 8 horas, 8h10 hoje. Depois temos aquele intervalozinho para todo mundo ir no banheiro, bater papo, descansar um pouco, tomar um café. E depois aí eu volto para a gente ficar mais um tempo também junto com outras coisas que eu tenho para compartilhar. Hoje eu trouxe um guardanapo aqui para compartilhar várias dicas de um guardanapo com vocês. Então, eu venho aqui apresentar, pedir para entrar na nossa sala, nos convidar a entrar na sala, Dona Rosa Bierhoff. Dona Rosa conheci em janeiro do ano passado. Eu vivi um momento muito, muito, muito complicado na minha vida pessoal. Ela está autorizada a contar como que ela me encontrou, como foi o nosso primeiro encontro, o que fizemos juntos e o que estamos fazendo juntos há mais de um ano. Mas, em resumo, eu sempre sei que grandes desafios nos machucam e nos maltratam demais, tanto na alma, como também fisicamente. E Brumadinho, em Minas Gerais, foi assim. Foi um tempo muito difícil na minha vida pós 27 dias vivendo em Brumadinho. Além dos 27 dias de Brumadinho, eu e a minha equipe, nós sofremos muito em Brumadinho com todo o contexto de Brumadinho. Um contexto empresarial muito forte naquela região, tantas vidas morreram. Hoje, aquelas tantas vidas de Brumadinho já não são nem tantas vidas nesse momento de pandemia que a gente vive, mas são muitas vidas. E eu saí de Brumadinho completamente destruído. E eu me dei conta, tentei voltar para a minha vida normal, mas me dei conta num hotel em São Paulo. Eu tive uma crise de pânico dentro de um quarto de hotel em São Paulo e era hora de pedir ajuda. E aí uma pessoa que me acompanha muito de perto, é uma patrocinadora do que eu faço, ligou para mim e disse assim: Fábio, tem uma pessoa que vai cuidar de você, e vou abrir aqui também esse assunto, porque não vejo nenhum problema em abrir. Ela disse assim para mim: não se preocupe com a conta financeira, porque eu já conversei com essa pessoa quer cuidar de você, ela quer fazer um trabalho com você nesse momento crítico da sua vida, mas mais do que isso, ela quer fazer a longo prazo na sua vida, porque você vai viver muitas situações como essa que você está vivendo. E aí eu conheci num hotel em São Paulo, Dona Rosa. Chegamos para o café da manhã, eu absolutamente só fazia chorar no café da manhã, e ela, de vez de me acolher com um abraço, ela começou a fazer um exercício comigo, de eu tentar olhar a cena
de uma maneira diferente. E cada vez que ela me ensinava mais esse exercício, eu diminuía meu choro, eu diminuía a aceleração e comecei a perceber que cada vez eu estava sendo mais acolhido por ela, por suas técnicas e pelo seu mentoreio, sem ela tocar em mim. Nessa trajetória, mensalmente, eu venho sentando com Dona Rosa, trago todas as minhas dificuldades pessoais, empresariais, da trajetória. Tem momentos que eu estou muito mais sucateado, Dona Rosa imediatamente chega muito perto. Tem momentos que eu estou mais leve, ela vai me deixando voando, mas está sempre de olho. Então, Dona Rosa, mais do que uma mentora, mais do que alguém que cuida da minha vida e da prestação de contas da minha trajetória, é uma amiga muito querida. Semana passada, nesse tempo de pandemia, de isolamento social, eu tive a oportunidade de participar virtualmente do aniversário de 80 anos de Dona Rosa Bierhoff. Então, hoje à noite aqui, ela foi convidada para contar a sua trajetória, para contar o trabalho que ela faz, explicar um pouco para a gente também que negócio é esse chamado alma, como encarar a saúde, ter uma vida com saúde emocional, falar sobre formação de time, de gente, porque a gente vem batendo papo sobre isso, falar sobre como encontrar sua missão, sua vocação. Então, ela vai falar para a gente algo em torno de 20, 25 minutos. E depois nós vamos fazer aquele tão conhecido abertura para perguntas. Então, Dona Rosa Bierhoff, seja muito bem-vinda. É uma honra ter a senhora comigo todos os meses, todos os momentos. E uma honra ainda maior encontrar um espacinho na sua agenda, porque eu sei que é muito concorrida, para estar aqui hoje no nosso encontro com empreendedores sociais, com pessoas que querem se transformar o mundo, pessoas de todo o Brasil, mas também tem gente aqui dos Estados Unidos e de Portugal que tem dedicado todas as terças-feiras para esse nosso encontro. E eu espero que o que a gente está fazendo aqui seja transformador para a vida das pessoas. Dona Rosa, muito boa noite, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fábio. Vou seguir vou seguir tua história, porque quando a gente vai contar a nossa história, normalmente você diz assim quantos anos você tem, de onde você vem, mas eu quero falar um pouco sobre meus 80 anos, né? Ninguém assim chega impunemente a 80 anos. É muito, é muito tempo. E isso é um desafio, porque em todos esses anos, você fez projetos, trabalhou com planejamentos, desejo de acontecer, mas essa minha comemoração de 80 anos, aconteceram algumas coisas interessantes, que foram os depoimentos das pessoas que estiveram e eram muitas pessoas que empreenderam no mundo, que transformaram o mundo, suas empresas, seus contextos, etc. E muitas delas trazendo uma coisa importante, que é dizer assim: Rosa, lembra do que você me diz? E isso, quando vem essa expressão, lembra do que você me diz, que acabou o Fábio de dizer exatamente isso, lembra do que você fez, e lembra do que você me diz, é um momento de arrepiar, porque você se dá conta da potência que tem a tua ação e a tua palavra. Ela originada num propósito, originada numa crença, originada numa proposição que é somente tua como pessoa, mas que você ouça trazê-la para o outro e propor para o outro viver aquilo que você está acreditando. Então, essa foi uma constatação muito forte nos meus 80 anos. O impacto que nós podemos causar na vida das pessoas e a partir da vida delas no mundo que elas estão construindo. Isto é muito sério, muito sério. Então, fui também voltar para falar como a gente se conheceu
E nesse encontro tinham acontecido duas coisas. Antes eu tive uma dengue e passei por um período de morte, porque uma dengue é muito séria, uma doença muito séria. E saindo dali, como sou uma trabalhadora compulsiva, fui para um encontro, um evento, onde encontro Domênico De Masi. E janto com Domênico De Masi, que acabou de lançar seu livro, O Futuro Chegou. E eu digo para ele, este mundo que está tão cruel, me exige que eu volte a meus 18 anos, cheia de vontade de transformar e revolucionar. Eu quero fazer uma revolução, eu quero ir para o Largo 13 e agitar as torcidas e agitar a gente para poder levantar e despertar as pessoas para uma ação de melhoria e transformação do mundo. E ele disse assim, Rosa, eu vou te fazer duas perguntas para confirmar se toda aquela tua força revolucionária ela vai persistir. A primeira é, você sabe em que momento e fazendo o que você vai incomodar o sistema? E o sistema vai te prender, e o sistema vai querer te fazer desaparecer? E você, Rosa, está pronta para morrer pelo que você acredita? E são duas perguntas sérias, muito sérias, que quando me encontro com Fábio, vindo de Brumadinho, na dor intensa que ele tinha, e no confronto exatamente com essas duas perguntas, ele criou problemas para o sistema. E o sistema reagiu. E ele estava morrendo pela sua causa. E duvidando se ele teria que morrer por ela. Então, as coisas nas nossas vidas são muito profundas. Queremos, sim, transformar o mundo. E queremos, sim, ver uma realidade muito melhor do que a gente vive. Eu comecei muito cedo, sou engenheira química, e muito cedo a trabalhar com comunidades pobres. E essas comunidades pobres, no meu país, no Peru, eram comunidades completamente desorganizadas, com tudo que a gente conhece, violência, fome, falta de tudo, educação, etc. E o nosso grande desafio era como que nós podemos responder para essas comunidades a pergunta de como que eu vou sobreviver dentro disso aqui. O que eu posso fazer para poder sair disto? E isso foi o início da minha carreira. E, felizmente, estava trabalhando numa organização que era internacional e muito ligada a uma proposta de não violência. E não violência, na época, ela estava sendo vivida intensamente. E tive o privilégio de estar nos movimentos de Martin Luther King, assistir aulas com Erich Fromm, e poder entender que existia liberdade e que existia possibilidade de ser, não de ter, de ser. E a não violência, na sua essência, é o quê? É o uso intenso, responsável e corajoso da tua potência como ser humano, da consciência do teu direito, da consciência da tua capacidade a serviço da realidade que você vive e das coisas que você tem ao redor de você que estão criando os impasses, que estão criando a dor, que estão criando a escassez, que estão criando as dificuldades. E a não violência traz a proposição de que você, não sendo violento, você consegue resolver
com muito mais eficácia do que se você faz rompimentos ou guerras. Então, juntei esses temas, né, com a fala do Fábio no início, porque me parece que nesse momento estamos vivendo um momento que nos pede e nos mobiliza para nos fazer presentes. E aí a pergunta é, como que eu me faço presente? Como que eu faço um protagonismo que não é um protagonismo de discurso, é um protagonismo de verdade que eu represento e que esse protagonismo vai ter elementos muito fortes. Porque para eu protagonizar, o primeiro movimento do protagonismo é eu ser presente dentro da minha circunstância, para poder entender a circunstância que eu vivo. Eu quero compreender a circunstância que eu vivo por mim ou pelas interpretações que eu recebo. Não, eu tenho que entender isso por mim, indo ao mundo para poder me conectar de verdade, fisicamente com ele, e poder entender essa realidade que eu quero transformar. Então, o primeiro passo do protagonismo é essa consciência. E a consciência de que eu tenho de um propósito ou de alguma causa que está dentro de mim, ou está alguma proposição que eu tenho. É a consciência de mim mesmo dentro daquele contexto. Para eu poder protagonizar, eu preciso adotar uma atitude que seja uma atitude que na não violência é muito interessante, porque a não violência te traz o pensamento e atitude da possibilidade, da alternativa. Isto é possível, e você é capaz, e você tem alternativas para.